bem-vindos a mais um episódio do RataCast, o podcast da Rata Contabilidade, que vem para descomplicar o universo contábil para aquele empreendedor que quer crescer com segurança e maximizando resultados. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a nossa querida sócia, Amanda Macedo, e ela que vai tratar sobre um tema muito relevante e que pode se transformar em um problema gigante para o seu negócio. Que é o quê? Férias, né? Isso, Amanda? Exatamente. As férias, apesar de ser um momento muito gostoso para quem está tirando, gozando as férias, é um período que, se você não tiver cuidado, pode trazer problemas para sua empresa. Exatamente. Mas calma, empreendedor, que a gente vai te explicar tudo direitinho e passo a passo para que férias nunca mais seja dor de cabeça no seu negócio. Amanda, às vezes o empresário ele sempre fica naquela dúvida, mas por que eu preciso pagar férias ao meu funcionário? Vamos lá, as férias é um direito concedido, né? Faz bastante tempo. E aí, além do salário que você já paga, você paga um terço desse equivalente salário e as médias dele, né? As incidências que se chama um terço de férias. E serve para ajudar o seu funcionário a. Não é que ele vai ser responsável por custear todas as férias desse funcionário, é importante dizer, né? Mas é um plus a mais do que o salário, para que ele possa aproveitar essas férias. Então, naquele mês que o funcionário ele está de férias, ele não está trabalhando, ele recebe o salário daquele mês e mais um terço, é isso? Mais um terço. Agora, atenção, porque muitas pessoas se confundem, inclusive os funcionários também, porque as férias, apesar de ter muita discussão sobre isso, tá, pessoal? Mas as férias elas são pagas 2 dias antes, 2 dias úteis antes de serem retiradas pelo funcionário. Então, quando ele voltar, ele não vai receber o salário, ele recebeu antecipado. E aí, onde muita gente se confunde, aproveita o momento de férias e depois, cadê o dinheiro do mês, né? Já Pois usou. é, pois é. É bom você, empreendedor, empregador, ficar atento a esse ponto até para orientar o seu funcionário, para que as férias não virem um problema financeiro para ele. E é até delicado falar sobre. Ah, você vai falar como orientar que ele use esse dinheiro, não é bem isso, gente. Mas é importante ter um mínimo de informação, né? Informação é poder. Aproveita e compartilha aqui com os funcionários da sua empresa essas informações, porque especialmente se o funcionário nunca tirou férias, ele pode até se não saber dessas informações, né? E infelizmente todo ano, para quem não conhece essas informações, acontecem casos, poxa, mas eu não vou pagar nada mais nessa folha para esse funcionário. Ele não tem, como é que ele vai ficar mais de um mês sem receber dinheiro? Não faz sentido, mas é justamente por isso. Inclusive, muitas pessoas, né, nós sabemos que fazem essa prática de deixar para pagar só depois, faz uns combinadinhos com os funcionários, mas isso não é legal. É importante frisar que isso não é legal. Você pode estar incorrendo em um risco trabalhista na hora que você não paga as férias antes, né, 2 dias antes do funcionário entrar nesse período de descanso, tá? Exatamente. Amanda, olha só, uma dúvida que sempre fica é o seguinte: o funcionário que escolhe o período que ele vai tirar férias ou é a empresa que escolhe? Pode-se ter um meio termo aí. O definitivo é sempre a empresa, mas não impede de que seja combinado entre as partes, né? Então, assim, você empresário, fica até aqui uma dica também. Ah, meu funcionário tem filhos, por que não organizar isso durante as férias escolares, por exemplo? Fica bom para todo mundo. Porque, venhamos e convenhamos, não adianta você tirar férias e não poder fazer nada. Exatamente. Tem até um viés de cultura organizacional da empresa, né? Então, na hora que o empresário preza por qualidade do empregado, né? Tem que olhar essas nuances, essas miudezas Sim. relacionadas não apenas à atividade do dia a dia, mas essas pequenas gentilezas. Sim, e assim,
Todos os funcionários têm filhos, eu vou priorizar algum, enfim, isso vai para planejamento. Assim como tem os pais, né, que preferem férias durante o período escolar dos filhos, também tem os que preferem em período de baixa estação. Então, é importante ter essa conversa para o empresário, falando para o empresário, fica muito mais interessante se planejar o período de produção. Então, tem empresas que têm uma super baixa de produção no fim de ano, né? E, de repente, podem optar por um tipo de férias que é o chamado férias coletivas. Guarda aí as férias coletivas que a gente vai já já. Então, você, empregado, o período das férias é um período que você combina com o seu time. Então, tem que ser um momento que fique bom para a empresa, mas que, de preferência, também fique bom para o funcionário. Com Amanda, existe certeza. alguma questão relacionada à data? Ele só pode tirar férias no início do mês, ele só pode tirar férias no meio do mês, ou as férias podem ser concedidas em qualquer período do mês. Em qualquer período do mês, com algumas atenções. Desde a reforma trabalhista, né? Se não me engano, foi finalzinho de 2019. Essas férias elas podem acontecer em qualquer período, porém não podem ser iniciadas 2 dias antes da folga desta pessoa. Por exemplo, a folga do funcionário se dá início no sábado. Então, ele não pode tirar férias iniciando em uma sexta-feira, nem uma quinta-feira. O limite dele é quarta-feira. Ele pode, então, começar as férias na segunda, na terça ou na quarta-feira. Se a folga do funcionário é no domingo, aí sim ele pode começar as férias na quinta-feira. Porém, se existe um feriado nesta semana, também não pode iniciar férias os 2 dias antes do feriado. Então tem que organizar bem esse calendário para não começar em data errada. Perfeito. Amanda, a gente falou aqui sobre os valores a pagar das férias, falou sobre o período que o funcionário pode tirar férias, quem escolhe. Mas eu tenho uma pergunta, né? A gente sabe que depois de 12 meses o funcionário ganha o direito de tirar férias. Uhum. E qual o prazo limite para ele tirar essas férias? As férias não podem dobrar, ou seja, não pode se aproximar do segundo ano de férias vencidas. Então, 1 ano e 11 meses. Ou seja, se adquiriu o direito agora, ele tem até 11 meses, 1 ano e 11 meses para poder tirar. um ano e 11 meses para poder tirar. Show de bola. E agora, esqueci, correria danada, esqueci de dar férias a meus funcionários. E agora, José, passou Dobrou. o período. Dobrou. Passou o período de férias, o empresário vai ser penalizado com o que nós chamamos de dobra de férias, mesmo que essa dobra seja proporcional. Então, vamos só exemplificar. A gente tem um empregado que foi contratado no dia 1º de janeiro de 2024. Então, quando ele adquiriu o direito de tirar férias? 1º de janeiro de 2025. E ele pode tirar essas férias até quando? Estourando novembro, dezembro De 2025. 2025. Ou seja, depois que ele adquire o direito, né? Depois de um ano de trabalho, ele tem até 11 meses para tirar essas férias. Se não tirar, já era. Dobrou. Multa! Multa! A gente sabe que às vezes a gente tem dentro do quadro de funcionários empregados que estão afastados por alguma razão. Esses funcionários, eles têm direito a férias? Tem direito a férias, porém assim, ficou 6 meses afastado, ele vai perder o direito de férias daquele período aquisitivo. Quando ele retornar, esse período de férias dele vai ser modificado. Então vai depender muito de quando ele retorna. Passou de 6 meses, vai perder. Entendi. Deixa eu só te fazer outra pergunta. Em relação a esses 6 meses, são 6 meses ininterruptos ou se ao longo de um ano, de 12 meses, ele ficar afastado períodos que a somatória de 6 meses? Ininterruptos. Ininterruptos. Show de bola. É bom ficar atento a esses casos, né? Porque às vezes a gente sempre tem aquela pessoa que se afastou. É interessante falar porque realmente existem muitos casos que estão aí na Previdência. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí é um questionamento, porque a pessoa que está afastada pode pensar quando voltar, já tem não sei quanto tempo de trabalho, quando voltar eu tenho direito a férias, infelizmente não vai ter.
Então, cada período aquisitivo, se está afastado de 6 meses durante aquele período aquisitivo, perdeu aquele período aquisitivo, começa a contar um novo período, e se estiver afastado, vai perder novamente, infelizmente. Amanda, e se por acaso o funcionário ele for demitido antes de completar um ano, o que é que acontece? Todo funcionário tem direito ao proporcional das férias. Então, digamos, está só em período de experiência, foi demitido no período de experiência de 3 meses. Ele recebe 3/12 dessas férias, que é o equivalente a uma fração de um mês. Ele só vai perder período de férias se tiver afastado por doença, esses 6 meses, ou se a quantidade de faltas dele, não sei se tem essa pergunta por aí, mas é interessante também saber se a quantidade de faltas dele for considerável, assim, né? Faltou 30 dias durante o período aquisitivo. Acho que pela tabela não tenho ela de cabeça, mas é capaz de ele perder o direito de férias. Perfeito. É bom ficar atento, né? E aí Faltas as faltas sem sem justificativas, né? justificativa. Perfeito, perfeito. Ahn, Amanda, a gente estava conversando sobre a questão dessas férias, né? De quando se adquire, de quem pede demissão antes de um ano. Mas a gente sabe que antes de pedir demissão existe aquele período que é justamente o período de aviso prévio. Durante esse período de aviso prévio, ele conta para esse proporcional de férias? Conta. Inclusive, muitas pessoas têm dúvidas se, ele pode cumprir o aviso de férias, estando em férias, não pode. O período de aviso de rescisão não pode ser considerado como férias. Ele tem que ou trabalhar ou ser indenizado. É bom ficar atento, porque cada decisão dessa impacta em custo para a empresa. Exatamente. Inclusive, o aviso indenizado também conta com fração de 1, 2, 3/12 de férias. Vai depender da quantidade de dias de aviso indenizados. Podem chegar a 90 dias. Por isso que eu falei até 3 meses de férias. É importante todos esses pontos estar na ponta do lápis, porque, por exemplo, as férias elas lhe geram um problema previdenciário, né? Se você fere algum direito constitucional do trabalhador. Mas para o empresário ela também impacta financeiramente. Então, tanto férias, rescisão, tudo isso precisa estar muito bem calculado. É importante que o empresário ele sempre tenha em mãos as provisões, né, Amanda? Com certeza. E para quem não sabe, provisões, vamos chamar assim, como estamos falando em linguagem simples, as provisões é aquele rateio de do quanto o funcionário recebe no mês. Então, vamos aqui, é, ele recebe um salário mínimo. Então, eu vou pegar esse salário mínimo, dividir por 12 e adicionar 1/3. Então, essa fatiazinha é a minha provisão de férias. Além disso, tem os encargos em cima dessa fatia, que é importante também serem provisionados, reservados, para que quando chegar o período de férias desse funcionário, ou dos funcionários, tirando ao mesmo tempo, a empresa tenha caixa para fazer o pagamento. Não venha a sofrer com, nossa, agora eu tenho até isso para pagar, não é até isso. Isso tem que estar dentro do pacote. Contratou, você já sabe que três coisas vão acontecer. Você vai pagar férias, você vai pagar 13º salário, e em algum momento esse funcionário vai ser demitido da sua empresa. Então é importante você, empresário, estar preparado para esses valores, para que você possa sempre ter poder de escolha, tá? Você começou a dar aí alguns spoilers, mano. Já quis falar sobre férias coletivas, falou aí sobre, né, momentos de férias de todo mundo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa nos ouvindo, o que são férias coletivas. Olha, férias coletivas, como o próprio nome diz, é aquele que tira mais de uma pessoa. E aí pode ser toda a empresa ou setores, departamentos. E quando normalmente se deve dar férias coletivas? Primeiro, necessidade da empresa, né? Então, imagine uma fábrica que vai ter uma baixa produção no fim de ano. Então, não faz sentido estar com todo o time de produção em ação, porque eles não têm nem o que produzir.
Então, é uma ótima oportunidade de conceder as férias coletivas. O funcionário, venhamos, vai ser ótimo, porque vai aproveitar o período de festas de fim de ano, né, com aquela tranquilidade. E a empresa vai também aproveitar porque ela não vai se preocupar de ficar dando férias todo mês a X pessoas, né? E ter aquele impacto da produção dessa pessoa. Então, quem usa muito? As fábricas, as construtoras, porque também fim de ano tem uma baixa produção, né? Claro que não é um caso assim 100%, todo mundo vai baixar a produção, não. Mas acho que são das pessoas que mais utilizam. Fábricas e construtoras, prestadores de serviço também. Comércio não tem como, nem restaurante. Se o seu negócio passa por sazonalidade, é interessante você colocar esse pontinho de férias coletivas para, né, estudo e análise. Porque, por exemplo, se um empregado tem feito 30 dias de férias e as férias coletivas são 15, então já só ficam 15 dias para você, empresário, se preocupar em como vai dar essas férias. As férias, ela deu um exemplo de 15, mas podem ser até 30, como qualquer férias normais. Mas o exemplo deu 15 dias no fim de ano. E o restante? Ou você organiza durante o ano, no que fizer mais sentido para a empresa e funcionário, ou pode usar, por exemplo, carnaval, era isso. Período de São João, Essas férias de férias meio elas do podem ano. ser fracionadas, Amanda? Podem. Tanto as férias coletivas como as férias normais podem ser fracionadas em até 3 partes. Em até 3 partes. Usem com saber. Tem quantidade de dias mínimos? Quantidade de dias mínimos. Olha, no mínimo 5 dias. E aí, pelo menos uma dessas frações tem que ter 14 dias. Então, não podem ser 10, 10, 10, por exemplo. Mas podem ser 15, 15, podem ser 20 e 10. Perfeito. Você falou aí 20 e 10, e aí me veio um questionamento que normalmente a gente ouve muito. Como é esse processo de comprar férias do empregado? Olha, interessante. Você não pode comprar férias totais desse funcionário, desse empregado. Você só pode comprar um terço dela. Então, ele tem 30 dias de direito de férias, você só compra 10. Ele só tem 10 dias restando de férias. Eu posso comprar, já que são 10? Não. Desses 10 dias que ele tem de férias a serem tirados, você só pode comprar um terço dele. Mas você... Gente, esse universo de férias vão surgindo muitas dúvidas e muito questionamento, porque é um ponto que exige o quê? Muito planejamento. A gente está se encaminhando aqui para o final desse episódio do RataCast. E se você ainda ficou com dúvida, por favor, entre em contato com a gente, vem para a Rata Contabilidade e deixa tudo organizadinho relacionado ao seu time, né, relacionado às suas obrigações previdenciárias. Com certeza. Eu não podia deixar aqui também de fazer uma última observação. Você, empresário, inclua suas férias na programação da sua empresa. Você também precisa desse momento. Eita, é verdade, né? É verdade. Então, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, quer ajuda para organizar os períodos de férias do seu time e manter tudo em dia com a legislação e com o seu financeiro, vem para a Rata Contabilidade, que aqui nós temos um time especializado para te ajudar. Só mais um detalhe, não esquece de curtir esse vídeo e de enviar para algum colega que esteja passando por situações difíceis para a organização desses processos trabalhistas dentro da empresa. Vem-se embora!